Brandestivo, Alturo, sonha com Alturo. Gente forte, gente corajosa do nosso Brasil, do nosso Rio Grande do Sul. Estamos aqui mais uma quinta-feira abençoada, com um verão maravilhoso, depois de tanta tristeza. Os poemas dos gaúchos dos últimos dias estão no crepúsculo, escuros, tristes. Mas hoje eu sou bem obrigada aqui com essas pessoas maravilhosas, pessoas corajosas, honradas, que construíram suas histórias com propósito de fé e coragem, fazendo a diferença em cada minuto, em cada instante de sua vida, em qualquer espaço que estivesse dentro do nosso Brasil e fora dele. Vamos, nosso querido general Matichuro, o senhor que é o general da divisão do Planalto. Eu vou deixar o senhor se apresentar, já que o senhor também é um dos criadores do Instituto DES, que é o Instituto Conservador Cristão, e que o senhor está na luta, continua lutando pelo bem, pela ordem e progresso do nosso Brasil e o bem-estar da humanidade. É o Instituto Internacional. Seja bem-vindo com o seu poema, porque aqui, gente, só vem gente bonita também. Agora, nós estamos aqui entre 4 poetas. E o Márcio, que ficou devendo, vem na próxima. Está com o senhor, fala. Pode ficar à vontade. O programa é todo seu Matichuro. Boa noite, Agnes, boa noite a todos. Aqui nós temos na realidade, mais 3, praticamente todos os integrantes do DEX, né, que perfilam aqui para a gente poder trazer o mínimo de esperança para todo esse pessoal suspirante ao sair da Academia Militar das Negras, cuide para São Gabriel, né? Aí na Princesa das Coxilhas e Terra dos Marechais. Isso, Terra dos Marechais. E além disso, eu trago lá da lembrança a fibra e a força de vontade do povo gaúcho, que está sendo colocado à prova. A gente tem a certeza absoluta que isso daí é apenas um dos obstáculos que fazem com que o povo gaúcho seja como reconhecido pelo Brasil por essa força, por essa fibra, né? E que vem povoando grande parte do Brasil. Não sei se vocês sabem, isso é um pensamento, aí já entra um pouco na minha área, o pensamento geopolítico do Brasil. Um dos grandes desafios geopolíticos do Brasil desde os anos 50 é povoar o oeste brasileiro. O Brasil nasceu pelo seu litoral, mas era necessário integrar o oeste ao litoral oeste brasileiro. Isso só está sendo feito com essa vontade do povo gaúcho que está passo a passo migrando o oeste e chegando até o norte do Brasil hoje. E isso é sine qua non para nós, porque isso significa a conquista real do Brasil, porque a despeito do território já ser nosso, é preciso conquistar e povoar esse território. Isso está sendo feito essencialmente pelo povo gaúcho, que a gente traz com um grande respeito. Esse obstáculo, esse enorme obstáculo que se interpõe para o povo gaúcho, com certeza não será motivo de fazer com que o povo desista dos seus ideais. Então eu gostaria de iniciar as minhas falas aqui para
parabenizar a luta e a fibra do povo gaúcho, como vocês que estão aí na cidadania. E é difícil, né? Você todo dia tem que acordar, respirar e dizer: eu trago sangue farroupilha nas veias. Nós somos vencedores. Quiseram nos abafar, nos matar e até mesmo nos levar a uma rocha. Mas vamos subir o cavalo e levar a boiada na frente, vencendo todas as tempestades, né, general? Isso aí. E tem que ser assim. Eu acho que é assim. Tem um livro que eu acho muito interessante, que eu tive a oportunidade de ler há uns 2, 3 anos atrás, e que mostra bem esse aspecto do povo gaúcho. Esse livro foi escrito por Nicolas Taleb, que é ele nasceu e cresceu no meio da guerra civil no Líbano. E ele traz ensinamentos muito interessantes que vem até nesse momento que o povo gaúcho está passando por essas dificuldades. Ele fala que a vida só se constrói com essas dificuldades. Como ele cresceu no meio da guerra civil, ele fala com muita assertividade da importância de se fazer, de se criar, de crescer em meio às dificuldades. Isso tem que ser visto não como um grande problema, mas como uma oportunidade de fazer com que as pessoas cresçam não só no seu interior, mas fazer com que a população, de uma forma geral, cresça em torno dessas dificuldades. E ele dizia muito claramente que, a despeito de ninguém querer interpor dificuldades, mas elas são necessárias para fazer com que haja o crescimento da civilização. Então eu acho que é muito importante isso daí, e vocês, gaúchos, que cresceram em torno da consolidação do Rio Grande do Sul, das guerras transplatinas, da Revolução Farroupilha e assim por diante, sabem como ninguém o que é crescer em meio às dificuldades. Exatamente. Eu, desde criança, escutei e estudei sempre as revoluções do Rio Grande do Sul. Inclusive, eu sou bisneta do Felipe Lopes Duarte, que foi um dos principais chefes da Revolução Farroupilha, e um dos que era para ser dos 12 degolados no São Martinho da Serra, perto de Santa Maria. Ele era meu bisavô. Então eu tenho muito em casa essa questão. E também tenho do lado da minha mãe, esse é do lado do pai, os Lopes Duarte. E o do lado da minha mãe, Getúlio Vargas, que era primeiro-ministro que também era o primeiro-ministro. Então essa questão geopolítica e das revoluções, a gente sempre criou no nosso meio, e não tem nenhuma dificuldade que venha para conosco, que não seja para crescer e vencer e evoluir como pessoa e como seres humanos. Eu, quando eu casei, e fazia pouco tempo, eu tinha o quê? Eu tinha um filho, meu primeiro filho com 1 ano. Também passei pela enchente de Três Corações em 2000, que foi aquela caramba d'água. Nós perdemos tudo. Ficamos só com a roupa do corpo. Então eu aprendi a separar o material do espiritual e ver a importância da força espiritual na nossa vida. O ser humano engrandece e cresce e sabe conduzir sua vida, ser solidário, humanista, quando ele sente na pele. A nossa juventude hoje não sabe sofrer, porque na maioria os pais não ensinam os desafios para que eles vençam e tenham a competição na frente. Então isso faz com que eu se torne cada vez mais doente, com problemas psicológicos, depressão e até mesmo alto índice de suicídio. Está aí o senhor
a sua experiência, com a sua vivência, né? O quanto ajudou nesse Brasil através do Exército, educou, criou e encorajou muitos homens e famílias. E está aqui conosco para nos dar essa força e nos ensinar cada vez mais a nunca desistir dos nossos sonhos e dos nossos objetivos e sermos vencedores. Assim como eu acredito que o povo gaúcho vai se levantar e não vai ter nenhum político, nenhuma administração pública que vai destruir a sua liberdade e a sua igualdade e a sua questão financeira. O que o senhor acha, senhor? Eu assino várias das suas palavras. Eu acho que você não tirou uma vírgula daquilo que você falou, e principalmente nesse aspecto final que você frisou da liberdade. E nós temos que primar por esse princípio da nossa liberdade. É isso que nós estamos lutando com a Iniciativa DEX, onde você está junto conosco, onde temos a Valéria, onde temos passo a passo, engrossando o caldo do nosso instituto, a nossa liberdade. Esse é um bem mais precioso que nós temos. Se nós perdermos a nossa liberdade, resta muito pouco depois disso. Então nós temos que lutar com todas as armas para mantermos esses nossos ideais de liberdade. É isso que faz um povo ser unido. Então começa por essa capacidade de sermos livres, de pensarmos, de nos expressarmos. Lógico que tudo isso deve ser feito dentro de um sentido de conjunto, de um arcabouço jurídico e coletivo. Mas isso não pode abafar o sentido de liberdade de cada um. Então eu assino embaixo em tudo isso que você escreveu, e é por isso que nós estamos lutando e vamos continuar lutando para que façamos valer esse nosso sentido de liberdade que deve sempre coexistir. Nós temos a Sandra, que é poeta, a Gaspar. Fala aí, Sandra, você é advogada, você é poeta, fotógrafa. E a Valéria está comigo agora na poesia Ciência Viva. Eu convidei a Valéria para vir apresentar todos os programas, né? E quando uma não pode, a outra está aqui para não deixar novamente parar esse programa que já vem de mais de 10 anos, não, 20 anos. Começou lá no Rio de Janeiro, São Paulo, agora aqui do Rio Grande do Sul. E o Matheus é um amigo aqui de Itaara, do Rio Grande do Sul, que estava morando em Santa Catarina, e montamos essa rádio, TV, e eu sou nosso sócio proprietário e editor-chefe da editora e da rádio TV. Então, estamos aqui, cada um tem a sua liberdade de expressão, porque eu digo, liberdade é vida. Nós somos animais livres. Ninguém nos cala, ninguém nos omite a verdade que seja dita e a mentira seja revelada. Sejamos fortes, porque a mentira é o que mais se tem escutado ultimamente e a verdade eles têm omitido. E daí tudo virou fake news. E nós não somos fake news. Instituto DEX nunca vai ser fake news. E você, minha cara doutora Sandra, também faz parte da nossa família. Poesia Ciência Viva, junto com o nosso querido general e todos os outros. Fica à vontade e você também, Valéria. Pode falar, Sandra. Tá contigo.
Sigo, advogada. Agora nós não vamos falar mais pelo jeito, porque a advogada, quando começa a falar, e aí não tava poeta, não tem que colocar essa desesperadora. Não estou escutando a Sandra. O que houve? Eu sou a Sandra. Agora sim. Sim, seja bem-vinda, querida. Muito obrigada. Eu estava dizendo que eu estou absolutamente encantada com suas palavras, com o seu sentido de nacionalismo, de liberdade, com a expressão fantástica que você fez de reconstrução. E eu não tenho a menor dúvida que o Rio Grande do Sul vai se reerguer magistralmente. A poesia que faz parte de você, do seu discurso de uma forma fantástica. Eu quero... Obrigada. Eu fiquei absolutamente encantada aqui. E quero dizer que o Instituto DEX, que nos une aqui, ele tem um propósito fantástico. Você acabou de falar dos jovens que estão vazios, né? A gente quase encontra um pouquinho de doutrinamento, né? Não consegue mais conversar, é sempre um discurso unilateral, não existe mais multiplicidade, troca de ideias, e eu acho isso desesperador. E outra coisa que eu acho fantástico é estarmos falando sobre isso, porque há um tempo atrás as pessoas da nossa geração não estavam tão preocupadas, ou deveriam ter se preocupado com isso antes. Então, a voz de vocês precisa ser ouvida, precisa ser levada, e nós não podemos nos calar, porque a liberdade nos importa e é o nosso futuro que está dependendo disso agora. Valeu, tem poesia linda, você pediu para o general fazer uma poesia ali. De 2020. Eu não sei se ele vai querer, eu estiver à vontade, mas se quiser. Mas, pessoal, boa noite a todos, em primeiro lugar. É um prazer ter esses visitantes aqui, que aqui seja a casa de vocês também, né, Agra? É o general, a Sandra, boa noite, Matheus, querida Agra, como sempre, aí é muito alegre, pessoa de um espírito muito elevado. Então, pessoal, o que eu gostaria de comentar hoje é sobre o nosso trabalho geral. Eu tenho um orgulho muito grande de participar da iniciativa DEX, general, muito obrigada pelo convite, porque realmente é um instituto que tem trabalhado demais. O general é reserva, né, general, mas continua trabalhando pelo nosso país intensamente, pelas causas conservadoras. Eu estou há pouco tempo no Instituto e o general, o senhor não vai acreditar no que eu vou dizer, mas a pessoa que eu mais falo no dia é o senhor. Mas eu falei com minha mãe, com as minhas filhas, gente, com quem eu mais falo? O general Matsuda, de manhã à noite, ele está trabalhando no Instituto e mandando mensagens e dizendo como está aqui e regulando, organizando o Brasil inteiro e agora na causa das enchentes aqui do Rio Grande do Sul, nas causas das enchentes. Então, general, são todos os estados brasileiros praticamente em contato. 400. Está em contato com os caminhoneiros que estão trazendo e da onde vem, e onde é que vai estocar, traz as bases. General, até o senhor pode explicar um pouquinho mais sobre isso, que é o mais, a pessoa mais indicada. Mas é assim, é um trabalho intenso que ele está fazendo, o Instituto DEX todo, né? Mas sobre a orientação do general Matsuda, e nós ficamos orgulhosos disso. Hoje ela choramos, não é porque tem coisas assim que nos tocam muito forte. Tem situações, eu até falei que eu recebi vídeos de pessoas boiando, mortas, eu nem repassei esses vídeos, gente, porque é muito pesado. E a gente agora
está no momento de elevação espiritual até para conseguir fazer esse trabalho. Porque nós, não é hora de lavar, de lamber as feridas, digamos. É hora de trabalhar, é hora de lutar, e estamos num luto coletivo, eu sei disso, mas é hora de deixar esse luto, para deixar resolver esse luto depois. Porque agora tem gente que está passando sede, que não tem água, tomar um remédio para fazer uma mamar de uma criança. É muito sério. Mas então, claro, eu disse para a Águida, hoje eu vou falar pouco, Águida, eu não estou muito, estou até cansada, né? Porque eu digo general, de manhã cedo já está mandando mensagem para todo mundo organizando o que se faz hoje. Às 4 da tarde, todos os dias tem reunião, uma reunião curta para ver como as coisas estão indo. E à noite ele já diz assim, amanhã de manhã a primeira coisa que eu vou fazer é tal. Então, assim, é um homem que trabalha demais. Muito obrigada, General. O Rio Grande do Sul agradece. Cachoeira do Sul, que é a minha cidade, agradece. Eu sei que é muito importante o seu trabalho. O senhor é realmente uma pessoa iluminada que veio aí para nos ajudar e nos orientar num momento tão difícil. Obrigado, Valéria. Obrigado a todos aí. Mas eu diria, já que estamos falando do Rio Grande do Sul, já que estamos falando de liberdade, me vem à cabeça agora uma frase que a gente aprende como cadete. Tá? E essa frase é do General Osório, que é gaúcho. Inclusive, amanhã é o dia da cavalaria, tá? E teríamos a festa lá em Osório, né, no Rio Grande do Sul, que é perto de Porto Alegre. Lá. Mas, logicamente, foi suspenso. Mas tem essa frase do General Osório que todos nós cadetes, principalmente nós que somos de cavalaria, de origem de cavalaria, sabemos muito bem. E ele diz o seguinte: é fácil a missão de comandar homens livres, basta simplesmente mostrar-lhes o caminho do dever. Então, estar à frente do Instituto DEX, mais que uma honra, é muito simples, né? Quando você consegue ter pessoas que entendem o que é necessário fazer e saem fazendo como você, como todos estão fazendo aí. Então, eu acho que é muito propícia essa frase para esse momento em que nós estamos vivendo. Mas, mais ainda, a Valéria, nós conversando aí durante a semana sobre esse programa, sobre esse momento, me mandou esse poema, que se chama Esperança, tá? Que é o retrato do momento em que nós estamos vivendo hoje. E, embora eu não seja, vamos dizer assim, a pessoa mais indicada para ler o poema, não sou tão afeto às lides da poesia, deveria ser, porque a minha origem é japonesa, tá? E não sei se vocês sabem, mas os samurais tinham duas obrigações. Uma é lidar com a maior destreza com a espada, né? E a outra é lidar com as palavras e, portanto, a poesia e a pintura. Tá? E existe aí aquela compreensão dentro dos samurais que uma pessoa só é completa quando ela domina coração, mente e força. Por isso que eles dão tanto valor, davam tanto valor à destreza da espada e à destreza da poesia e da pintura. Um samurai só é completo quando ele sabia lidar bem com a espada, com a poesia e com a pintura. Então, não posso dizer que eu sou um grande discípulo de samurai, que pese meu bisavô ter sido samurai, mas vamos tentar fazer alguma coisa nesse sentido. E passo então a fazer a leitura aqui desse poema que a própria Valéria mandou, para a gente poder até mitigar um pouco o nosso próprio sofrimento aqui, né, Valéria? Para a gente tentar ver se a gente conseguia continuar em frente nessa luta aí. E esse poema, ele foi
foi escrito por um cubano, tá? Que se chama Alexis Valdés, tá? É escritor e comediante cubano. E foi até muito elogiado pelo Papa Francisco, né? Que se tornou, vamos dizer assim, um grande fã desse escritor. E aí eu vou passar a fazer a leitura desse poema nesse momento. Como eu disse, ele vem bem a calhar, porque ele quase que parece que foi escrito para esse momento, né? E diz o seguinte: quando a tempestade passar, as estradas se lançarem, e formos sobreviventes de um naufrágio coletivo, com o coração choroso e o destino abençoado, nós nos sentiremos bem-aventurados, só por estarmos vivos, nada mais do que estarmos vivos. E nós daremos um abraço ao primeiro desconhecido que encontrarmos, e elogiaremos a sorte de manter um amigo. E aí nós vamos lembrar tudo aquilo que perdemos, e de uma vez aprendemos tudo que não aprendemos. Não teremos mais inveja, pois todos sofreram. Não teremos mais o coração endurecido. Seremos todos mais compassivos. Valerá mais o que é de todos do que nunca conseguimos. Seremos mais generosos e muito mais comprometidos. Nós entenderemos o quão frágeis somos e o que significa estarmos vivos. Vamos sentir empatia por quem está e por quem se foi. Sentiremos falta do velho que te diz: morre, cara, que nós nunca soubemos o nome que sempre esteve ao nosso lado. E talvez o velho e o pobre fosse Deus disfarçado, mas você nunca perguntou o nome dele, que estava com pressa. Eu acho que isso faz a gente trazer uma reflexão muito importante para que a gente possa se afastar do dia a dia, aquele cotidiano que muitas vezes nos afasta de Deus e nos afasta da nossa própria razão de ser. E muitas vezes, infelizmente, é preciso de um fato como esse que estamos vivendo agora nesse momento, para nos trazer a realidade realmente, a realidade de que nós não somos nada além de um pequeno ser dentro de um universo que comanda as nossas vidas. E se me permite aí, quando eu li esse poema que a Valéria me mandou, eu me lembrei de um outro poema que eu tenho guardado aqui desde cadete. Eu tenho um caderninho aqui com algumas coisas, alguns pensamentos e tudo que eu vou guardar ao longo do tempo. Eu achei muito interessante, muito parecido. Eu tinha guardado esse poema aqui há muito tempo e eu vou passar a ler para vocês, que eu acho muitíssimo interessante, muito parecido, mas muito interessante também. Esse poema foi escrito por Gabriel Garcia Marques, tá? Um escritor que ganhou o prêmio Nobel, né? E ele falava muito nesse sentido aqui também. Eu vou ler uma parte dele, pelo menos uma parte dele, que eu acho muito interessante aqui. Se por um instante Deus se esquecesse de que sou uma marionete de trapo, me presenteasse com um pedaço de vida, possivelmente não diria tudo o que penso, mas certamente pensaria tudo o que digo. Daria valor às coisas, não pelo que vale, mas pelo que significa. Dormiria pouco, sonharia mais, pois sei que cada minuto que fechamos os olhos, perdemos 60 segundos de luz. Andaria quando os demais parassem, acordaria quando os outros dormem, escutaria quando os outros falassem e
gozaria um bom sorvete de chocolate. Se Deus me presenteasse com um pedaço de vida, vestiria simplesmente, me jogaria de bruços no sol, deixando a descoberta não apenas o meu corpo, como toda a minha alma. Deus meu, se eu tivesse um coração, escreveria meu óleo sobre o gelo e esperaria que o sol saísse. Pintaria com um sonho de Van Gogh sobre estrelas um poema de Mário Benedetti e uma canção de Serrat. Seria a serenata que ofereceria a lua. Regaria as rosas com minhas lágrimas para sentir a dor dos espinhos e o encarnado beijo das suas pétalas. Deus meu, se eu tivesse um pedaço de vida, não deixaria passar um só dia sem dizer às gentes: te amo, te amo, te amo. Convenceria cada mulher e cada homem que são os meus favoritos e viveria enamorado. Aos homens lhes provaria como estão enganados ao pensar que deixam de se apaixonar quando envelhecem, sem saber que envelhecem quando deixam de se apaixonar. A uma criança lhe daria todas as asas, mas deixaria que aprendessem a voar sozinhos. Aos velhos, ensinaria que a morte não chega com a velhice, mas com o esquecimento. Tantas coisas aprendi com vocês, pessoas. Aprendi que todo mundo quer viver no cume da montanha, sem saber que a verdadeira felicidade está na forma de subir a sua escada. Aprendi que quando um recém-nascido aperta com a sua pequena mão pela primeira vez na sua vida o dedo de seu pai, ele o tem prisioneiro para o resto da sua vida. Aprendi que o morto só tem o direito de olhar para cima, de olhar para o outro, de cima para baixo, para ajudá-lo a levantar-se. Nunca o contrário. São tantas as coisas que pude aprender com vocês, mas finalmente não poderão servir muito, porque quando me olharem dentro dessa maleta, infelizmente estarei no mundo. Esse poema ele escreveu no momento em que ele descobriu que estava com câncer. Eu acho que isso aqui é muito propício para o momento em que nós estamos vivendo. Mas, como é Gabriel Garcia Marques, tá? O nome do poema, deixa eu ver aqui que eu estou vendo. É do livro 100 Anos de Solidão, de Gabriel Garcia Marques. Esse poeta Gabriel Garcia Marques é o que a gente estuda na Universidade de Jornalismo, fica 4 anos estudando ele direto para poder se formar. Estudamos ele direto. Aliás, esse livro é ótimo, 100 Anos de Solidão. É livro para se reler várias vezes. Mas eu achei que esses dois poemas se complementam. Esperança e esse de Gabriel Garcia Marques, para um momento como esse daqui, é para a gente. É porque a gente precisa, nesse momento, parar, pensar o que é a vida, o que somos nós, por que nós estamos aqui, qual o sentido de tudo que nós fazemos, né? E o dia a dia nos torna escravos de um caminho que nos leva, se a gente não parar, leva a um caminho que não é aquilo que eu acho que Deus quer para nós. Então, esses momentos de poesia, como essa aqui, nos traz para uma realidade diferente, de certa forma, nos traz para uma realidade que a gente, pela qual nós nascemos e pela qual nós pertencemos a esse mundo. Infelizmente, só se identifica e sente essa liberdade de vida quando se está doente ou para morrer, infelizmente. Como temos mulheres com tanta sabedoria, conhecimento,
uma vida absoluta, né? Foi descobrir quando estava escrevendo com tanta profundidade esse poema, como nós agora estamos a um passo de não ter liberdade, de perdermos a nossa liberdade. Eu até aqui, ontem, o meu sócio fez um importante relato. Eu não sei se vocês acompanharam a entrevista do nosso governador Leite, Tava Pimenta e vários na Rede Pampa. Alguém olhou os pontos importantes? Eu posso citar aqui os principais que nós achamos que o mundo deve saber, para quem não escutou, e o gaúcho deve se unir e ser bravo em ter a sua liberdade, lutar pela sua liberdade, que o governo não nos deu as informações que deveriam ser dadas sobre o fenômeno climático que ia atingir o Rio Grande do Sul, que as regiões do estado onde o forte incidente pluviométrico preventivamente anuídas pelo sistema de monitorização acho que ela travou aí, vai continuar. Ela está perguntando para o senhor se você assistiu a entrevista do Eduardo Leite na TV Pampa. Não estou escutando. Agora sim, mas não está antes. Eu estava. Eu vou agradecendo, pessoal, que eu vou ter que sair para entrar na outra live do nosso programa do DEX. Mas antes eu quero agradecer imensamente aí e dar os parabéns pela excelência do programa. E foi uma grande honra estar participando com vocês nesse momento aí em que a gente precisa ter forças para continuar. É importantíssimo que a gente faça mais do que isso. A gente é muito propício nesse momento aí. Temos essa capacidade que estamos, de certa forma, preservados. Temos que passar a esperança para aqueles que precisam de esperança nesse momento. Eu gostaria então de agradecer muito essa possibilidade de participar junto com vocês e agradecer e parabenizar pelo trabalho. Muito obrigada pelo trabalho aqui junto ao Rio Grande, nos ajudando aqui a resolver a crise contra essas enchentes todas. Tenho que dizer mais uma vez, muito obrigada. Vocês um abraço, pessoal. Um abraço. E está convidado para nós continuarmos essa conversa sobre geopolítica, sobre a questão política da liberdade de expressão, de tudo isso aí que eu sei que o senhor tem um vasto conhecimento, e com relação a essa divisão e esse nem sei o que dizer. Não tenho nada a dizer, vou deixar para o próximo. E aí espero o senhor aqui novamente. Estaremos à disposição. Grande abraço a todos. Grande abraço. Até mais. Abraço. Até mais. Eu ia colocar sobre a questão de ontem, da entrevista da Rádio Pampa, com o governador dos tópicos, mas eu queria explorar mais a questão do conhecimento geopolítico do general com relação ao exército e os nossos governantes, né? Se a Sandra ela tiver para falar sobre isso, por causa que eles nos deixou muito a desejar, a gente acha que iria ter uma live só para falar sobre essa questão, sabe? As pessoas precisam saber que elas estão sendo enganadas, que elas não estão sendo protegidas pelo Estado e o Distrito Federal, e que nós estamos sendo
vítimas de uma estratégia, de um sistema que vem para nos calar, nos escravizar e nos tirar a liberdade. Eu não vou saber te falar sobre essa questão geopolítica. Infelizmente, não está dentro da minha área de conhecimento, mas eu vou te falar que essa questão da liberdade, do cerceamento, me preocupa enormemente e justamente por isso eu estou participando do DEX, porque eu vejo, e eu não sei se aí vocês também provavelmente devem ter a mesma situação, eu vejo famílias se destruindo e se dividindo, porque o sistema está tão montado e tão aparatado, de forma que se a gente não fizer nada, não vai sobrar mais espaço para sermos e continuarmos existindo como tal, como família, dentro dessa nossa dinâmica de mundo em que nós conhecemos a civilização até hoje. Isso me preocupa o doutrinamento nas universidades, me preocupa vendo as famílias serem assaltadas, né? Antigamente, por exemplo, na Argentina, existia um regime que eles roubavam as crianças, hoje eles não precisam nem roubar as crianças das mães, né? Eles roubam as universidades, eles roubam as... Então, assim... Escolas públicas, primário. E agora esse CONAI é um negócio avassalador, desesperador, desumanizador da criança. Assexuar e desumanizar as nossas crianças quando elas estão indo para a escola. E um sistema tão aparatado e absurdo que primeiro ele rouba a mulher da casa, né, para a mulher não cuidar dos seus filhos, para mandar entregar para a escola mesmo, para eles fazerem o que quiserem. Aí tira a fé dentro da família, porque daí não tem um Deus, a própria pessoa é um Deus. E depois, não bastasse, roubar a autoridade do pai, que é patriarcal, e é uma força autoritária que não pode acontecer. Então isso me deixa desesperada, sabe? E tudo que para lutar em tempo integral. Oi? As escolas em tempo integral estão levando as crianças o dia inteiro doutrina. Inclusive, eu tenho nesse meu livro novo aqui um poema para doutrinar, sabe? Porque eu vou ler para vocês, ele se chama Epitáfio do Militante, né? Quer dizer, o cara morreu, alguém foi lá, eu estou definindo esse militante aqui. Nasceu chorando, cresceu sorrindo, adoeceu. Foi à escola, fez tudo diferente do que a família ensinou, desobedeceu. Acreditou no discurso de um mestre e o defendeu, quis mudar o mundo para que fosse do jeito do seu novo. Foi combatido contra a educação de gênero e igualdade, defendeu o meio ambiente, a liberdade, agitou uns contra os outros, fez comparações, lacrações, enriqueceu. Foi tomado de ciúme, de ódio, pediu os coitados, criou heróis, militou e achou que venceu. Negou suas origens genitoras, sua fé, recebendo palmas enquanto viveu. Mas adoeceu por dentro e por fora, e morreu assustado, desesperançado, porque o mundo que havia conquistado na morte não seria levado. Não tinha riquezas internas acumuladas, não percebeu seu espírito esvaziado. Morreu no banheiro, enterrado com seu ideal libertário e seu desespero. Lá ficou doutrinado, depositado para o julgamento final, quando será acusado do bem e o mal. Jaz ali o infeliz, que viveu tudo que a doutrina diz, não necessariamente o que faria feliz. Muito bem. Na psicanálise, a gente está enfrentando um problema bem grave dos jovens com desrealização e despersonalização. Então, por quê? Porque o mundo irreal está sendo melhor
ambiental tão grande, claro que eu estou generalizando, mas é uma grande parcela da Joana. E eles acabam por se cortar, se mutilar, para tentarem sentir o real, eles inclusive ficam com medo de não voltarem desse local que eles viajam. Não é? É tipo uma psicose até. Não é psicose, mas é um estilo assim, uma fuga, né, que o inconsciente coloca a pessoa nessa realidade, porque o jovem está sem rumo. Exatamente por questões desse tipo aí. Não terem dentro de casa o apoio dos pais, porque nem os pais já são crias, os pais já são crias desse governo, dessa desconstrução. Então, quantos pais, só me interrompendo, quantos pais não são cria? Que os pais são tradicionais, os pais não prestam, e eles aprendem hoje com os pais que os pais são os opressores que eles querem destruir, e eles roubam os filhos dos pais. E daí, eles são treinados a não acreditar mais em Deus, na família, na propriedade, e daí daqui a pouco eles querem ser trans, né? Eu não sei se eu sou menino, se eu sou menina, se eu vou casar com uma árvore, se eu vou casar com uma porta, se eu vou ser gato, se eu vou deixar colocar uma coleira para desfilar. É verdade. Essa questão de doutrina é muito complexa, digamos assim. A Águida caiu ali, eu quero que a Valéria continue o papo aí com a Sandra, né? O papo vai longe, né? Porque é bem essa questão aí está muito nos dias de hoje, muito presente em todos os lugares. E nós que achamos isso um pouco estranho, o que somos? Somos calados, porque nós ficamos até com receio de falar, e onde nós estivermos, dependendo de quem está no ambiente também aqui, né? A gente pode pensar, quem será que está escutando isso aqui? Então é bem complicado. Voltou a água, tinha caído a eu não fico no chão de jeito nenhum. Falando nisso, Águida, assunto, mas é que eu queria comentar. Agora eu lembrei quando falava, quando tu disseste que eu caí, eu me levanto, que eu sei que as pessoas me perguntaram agora nessa crise aqui no Rio Grande do Sul, e aí voltou um pouquinho ali o general estava falando. E aí, o que eu faço? Eu não sei o que eu faço. Sabe o que eu digo? Fala o seguinte: bate na porta do teu vizinho e pergunta se ele não precisa de um copo d'água. Falando nessa questão da água, ô Valéria, só uma colocação. Falando na questão da água, aqui na região que é próxima à enchente do Rio Grande do Sul, não tem mais água mineral. O pessoal doou toda essa água mineral, todos os mercados de Lages, para levar para o Rio Grande do Sul. Só um pensamento louvável aí do povo de lagiano, que encheu 10 caminhões cheios de água potável para levar para o Rio Grande do Sul. Gente, eu mesmo trabalho no Brasil inteiro, eu estou impressionada. Lá em Rio Grande do Norte, onde vocês lá, eu sou diretora, são toneladas de coisas, de tudo que vocês possam imaginar que está sendo enviado para cá. Em São Paulo, recolheu o Pix, mandou para cá. A Bahia, a minha Azeda, é outra nossa diretora de lá, está recebendo. Em todos os lugares, gente, estão mandando, no Ceará, nós temos diretores do DEX em todos os estados, todos eles estão se empenhando em enviar. Claro, demora um pouco, né, até chegar aqui, mas não interessa, gente. O povo está muito solidário, é por isso que eu amo o povo brasileiro, apesar de todos os defeitos que nós temos, todo mundo tem defeito, o povo brasileiro se une. E agora, quando vem me perguntar, mas o que eu posso fazer? Eu não posso fazer nada, o que eu digo? Bate na porta do vizinho. Sabe por quê? Não é que as pessoas não queiram, elas não sabem, elas perderam o hábito
as pessoas não conversam mais. Dentro das próprias casas, as pessoas conversam por WhatsApp. E aí, exatamente. As pessoas Exato. sabem conversar. Olhando não se comunicam, não sabem. Tu olha, vamos sentar e conversar, termina. Exatamente. Então, quando vem uma crise assim, com todas as dificuldades que a gente tem, que está enfrentando, sempre a gente tira algo bom. E isso aí, gente, as pessoas aprenderam agora a olhar umas para as outras, empatia. Estão aprendendo a abrir a porta da sua casa, entra aqui, fica ali. Você perdeu sua casa, eu vou tentar ajudar no tempo que eu puder. Então, Sandra, coloca tu como uma conhecedora das leis da nossa Constituição que foi rasgada no Brasil, foi rasgada. O povo está mostrando que eles são organizados, estão se organizando e podem vencer essa ditadura da droga, essa falsa liberdade, essa mentira de que nós não temos segurança, que nossas instituições que acreditamos a vida toda não existem mais. Por que abriram a porta dos presídios e fecharam os homens? E agora a água deixou na miséria os homens de bons trabalhadores e novamente abriu-se as prisões. Prenderam-se dia 8 de janeiro, velhos, crianças, cristãos, pessoas de joelho, orando, pedindo liberdade, igualdade, esperança, fé. E a pátria para o nosso Brasil. Patriotas, família. Por que nós estamos passando por isso? Aonde esse povo que agora está tão solitário vê que os nossos órgãos públicos não estão atendendo às nossas necessidades, mas está nos escravizando com os impostos, porque quem está ajudando são os empresários, as pessoas voluntárias e atrapalhando até mesmo quem está ajudando, e jalando a liberdade dos povos e falsificando uma ajuda que não teve ainda e não veio. Como não veio do federal e nem do estado. Na enchente anterior veio só um terço. Agora não veio nada. Para uma mulher anticristo, vamos assim dizer. No Rio de Janeiro, gastaram 17 bilhões dos nossos bolsos. E para nós, povo brasileiro que alimenta e sustenta a boemia deles, a vida de rei que não estamos mais vivendo no Império Romano e nem na monarquia estamos sustentando. E nós estamos num Brasil falido, com pessoas falidas, e o desemprego, a fome, a miséria está batendo a porta de todo mundo. E aí, qual a nossa solução e o que você tem para nos dizer? Eu digo que o governo é empregado do povo. O povo precisa aprender a cobrar o governo. E esse programa com vocês aqui é uma forma de começar. Nem todos ainda acordaram para isso. O governo é nosso empregado. Quem manda nesse país somos nós.
E o Rio Grande do Sul, mais do que ninguém, está mostrando quem manda, quem resolve e quem faz. Inclusive, teve uma ponte que ficou muito famosa, que nós ouvimos aqui no Paraná e no Brasil inteiro, que foi a própria cidade que fez, o prefeito junto com a cidade fez, e que não desmoronou. Tivesse talvez sido feito por outra entidade, não tivesse resistido por conta dos problemas de licitação. Eu digo que a nossa Constituição, de fato, hoje não vale nada, e eu ouvi alguém dizendo que nós temos hoje 11 constituições ambulantes, cada um decide como quer. Nós não podemos mais tolerar isso. Nós temos que abrir os olhos, temos que cobrar, mas nós temos que começar dentro de cada um dos nossos municípios, porque agora nós temos eleições municipais, a intenção deles é dar uma vermelhadinha em todo o quadro político nacional. Nós temos que aprender, para não sermos dominados, nós temos que conhecer o que está rolando na nossa Câmara de Vereadores. Nós temos que saber exatamente quem são os nossos prefeitos, quais são as pautas que estão sendo decididas pela nossa cidade, o que é que o nosso governador está fazendo, para a gente não ter esse susto. Nós precisamos aprender a ser políticos e a cobrar de verdade. 8 de janeiro é um completo absurdo. A gente tem colegas advogados que estão sofrendo processos por defenderem a doutora Patrícia do DEX, a doutora Ana do DEX, estão sofrendo processos porque aquilo lá defendeu os nossos patriotas por conta de 8 de janeiro. Isso se transformou hoje num evento internacional, mas eles não vão fazer muita coisa para nós, quem vai fazer somos nós, sabe? Nós temos que fazer, né? Vocês são os heróis, vocês tiveram revoluções que vocês têm dentro de vocês essa força do vamos fazer e a gente pode, a gente tem que se arrastar para o Brasil todo. Porém, a gente tem, nós temos várias batalhas a enfrentar, porque existe de fato uma parte da nossa população que compra narrativas por essas pessoas que são absolutamente arbitrárias. Então, eu vejo como um dos principais problemas do nosso país a questão da doutrinação, das narrativas, TV Globo, mídia, que leva a lixo, que não tem nenhuma outra fonte de informação, levar uma informação completamente atravessada, enviesada, né? Por exemplo, duplicidade. Sim, com foco em manipulação, né? Manipulação total, quer dizer, você é meu escravo, eu te dito como você tem que viver, que roupa você tem que usar, você tem que ouvir a Anitta, Pablo Vittar, Madonna, etc. Tem que se vestir igual, daí você não vai ter nada na cabeça mesmo, você faz exatamente o que eu quero. Manipulação total. Mas quem tem a informação, sabe, como vocês, precisamente difundindo isso, a gente precisa aumentar isso. O Instituto DEX, galera, eu acho muito importante porque ele trabalha muito com foco nesse conteúdo. Não é algo que nós vamos conseguir fazer assim. É muito grande o estrago que está feito. Também não é algo que acontece só no Brasil, é um reset mundial prometido. Nós estamos no meio do caminho todo. Somos muito importantes, né? Porque eles estão de olho na gente. Mas, infelizmente, eu não vejo nada que seja fantástico do governo. Eu vejo que a gente tem que apoiar alguns líderes que já mostraram a favor do povo e trabalhar incansavelmente. Em primeiro ponto, agora, porque senão nós vamos perder definitivamente as futuras gerações, porque nós já temos algumas gerações perdidas. Talvez nós sejamos as últimas gerações que possam fazer esse tipo de coisa. E constitucionalmente está tudo errado. Só que hoje, infelizmente, a Constituição não vai mais nada. Ela vai fazer mas nós precisamos mudar isso. E começou vendo tudo isso proposital ao Rio Grande do Sul para achatar o Sul
e o Brasil todo virando a Venezuela. E hoje aqui o que nós temos? Se nós irmos a todos os locais onde houve enchente, por exemplo aqui em Santa Maria, quem foi resgatar em Três Barras e outros locais foi o civil, foi os empresários, foi os jipeiros, foi quem tinha canoa, quem tinha quadriciclo, foi lá. Quem construiu as pontes que estão já tendo acesso foi os moradores. Aonde que o Estado entrou? Tem locais que foi o município lá, fez uma parte que tinha estragado da ponte, veio essa outra chuva, fizeram tão bem que já foi embora. Hoje foi lá os empresários com seus tratores, retroescavadeiras, e estavam fazendo, chegou no município, o pessoal do município chegou lá, o que nós fizeram? Fizeram uma porcaria antes, e até o momento fizeram uma porcaria antes, e agora estão aqui, nós vamos fazer como tem que fazer. Por quê? O Dyer fazer quanto? Fazer licitação. O que acontece na minha visão? Você deixou de comentar. O que está acontecendo vai despertar uma consciência nacional e vai iniciar uma nova revolução. Já iniciou. O que está acontecendo aí é tão lindo, tão maravilhoso, que vocês não estão só reconstruindo o Rio Grande do Sul. Vocês estão reconstruindo a dignidade nacional e fazendo com que todos fiquem inspirados com isso, mostrando o poder do povo, o poder da união, e mostrar que quem faz esse país é o povo, e é o povo que manda. E eu acho que aí é que mora o segredo da nossa renascimento. Então, chegando nisso aí, eu acho que não é só o Rio Grande, é o Brasil. O que eu estou vendo, gente, é o Brasil reconstruindo o Rio Grande. As pessoas mas vai precisar guerra. Mas, gente, nós estamos em guerra. A quantidade de pessoas que morreram, a destruição foi igual ou pior quase que a guerra que quer destruir Israel e que infelizmente ele foi saqueado, estuprado, morto. Como estão fazendo no Rio Grande do Sul? Que no próprio ao botar as pessoas ali já ocorreu esses casos. Também de estupro, de morte, de roubo, de tudo. Estão roubando. Assaltaram nós com o uniforme da Brigada do Exército. E agora você sabe quem é o bandido, quem é o mocinho? Para roubar e matar as pessoas que já estão destruídas. Que mundo nós estamos? Que mundo é esse? Que povo é esse? E o que nós estamos vivendo? Cabe nós mudar. Eu gostaria ainda de responder também um pouco da sua pergunta, o que fazer, né? Por quê? Quando nós tivemos o 8 de janeiro, não só o 8 de janeiro, mas esses últimos 5 anos aí que andamos com bandeirinha nas costas e com camiseta do Brasil, com boné do Brasil e tudo mais, nós fizemos um grande avanço, mas faltava uma coisa: organização, comando, liderança. Se não tivesse liderança, não podia ter liderança. Não podia ter liderança, principalmente nos últimos 3 meses. Por quê? Porque se tivesse a liderança, eles iam lá e acabavam com tudo. Então nós decidimos, ninguém manda nada. Né? Porque havia grupos que meio que... Mas não existia líderes. Nós tiramos todos os líderes. Muito bem.
Só que, gente, o que a gente viu depois disso? Que quem lidera mesmo são os partidos políticos, porque chegou na hora das eleições, essas pessoas que estavam com a bandeira das costas quiseram entrar nos partidos, teriam que entrar nos partidos para concorrer, e não havia partido que colocassem os nomes dela em placa, numa convenção. Aí surgiu o PL, o partido que em alguns lugares do Brasil ele é direita, mas em outros ele já era esquerda, e essas pessoas não abriram mão, não saíram, não deram espaço para os o oportunismo, o capacitismo dos seres vivos. Gente que estava com a bandeira do PT no carro, hoje concorre com o PL. Isso é revoltante. Na minha cidade aconteceu isso. Então, o que as pessoas viram? Não, elas estão tentando se organizar para pegar esses digamos assim, prefeituras, Câmara de Vereadores, que é a base, né? A base do dinâmico, que é onde as coisas acontecem, mas estão com maior dificuldade. Estamos lutando nisso aí. Mas nós não é só aí. Nós temos que entrar nos conselhos municipais, como o próprio general, nas escolas, no conselho de pais